Estamos de volta. Uma pesquisa feita com motoristas mostra que muita gente se transforma quando está atrás de um volante. Pessoas tranquilas ganham ousadia e outras muito seguras no dia a dia entram em pânico quando têm que dirigir. Mais do que definir o perfil destes motoristas, a pesquisa pode nos ajudar a entender o trânsito e a deixá-lo mais civilizado. Daniele tirou a carteira de motorista em 2001. Tudo ia bem, quando de repente ela parou de dirigir. Muito medo, certo pânico, medo do trânsito, medo do carro, enfim, não conseguia mais dirigir. Foram 6 anos longe do volante, mas Daniele ficou grávida, precisava do carro e decidiu procurar a ajuda de uma psicóloga. Existem vários fatores, né? Começa lá na infância, o fato de não ter mulheres motoristas na família, minha mãe não dirigia. Então, é um conjunto de fatores que faz com que você não se sinta capaz, né? O órgão responsável por isso te capacita, mas você não se autoriza. Está bastante voltado para o perfil da pessoa. É uma pessoa que gosta de tudo muito certo, tem um padrão de perfeccionismo. Sabe tecnicamente dirigir, mas tem medo de errar naquele começo do seu dirigir. Então deixa o carro em casa. Agora ela anda de carro para cima e para baixo, com o filho Enzo de carona. Tá maravilhoso, é muito bom. Você se sente bem mais segura agora? Com certeza, hoje eu dirijo com prazer. Esta psicóloga pesquisa o comportamento no trânsito há 15 anos e explica que aqueles que sentem medo são exemplos de apenas um dos vários tipos de motorista. Os donos do mundo, que são aquelas pessoas que fazem uma conversão de maneira inadequada, se conversa, eles continuam dizendo que tem razão. Os de comportamento mascarado, que são pessoas aparentemente adequadas no trabalho ou em família, no trânsito também brigam, mas depois reconhecem e pedem desculpas. Os motoristas cautelosos, que é o tipo de motorista ideal, que é gentil no trânsito, que se importa com outro motorista. Os fóbicos, que são aquelas pessoas que então deixam o carro em casa, que mesmo tendo um perfil bom, mas não dirigem. E os perigosos por natureza, que são aquelas pessoas estudadas na psiquiatria, que podem ter um surto psicótico no trânsito, que pode matar outra pessoa. Longas distâncias, muitos compromissos, a luta contra o relógio obrigam as pessoas a passar cada vez mais tempo no trânsito. Alguns motoristas estão fazendo do carro uma extensão da própria casa. Diogo é um destes motoristas. O porta-malas do carro lembra um guarda-roupas. 2 pares de tênis, raquetes, mochila, roupas para várias situações. Geralmente eu sempre procuro deixar as coisas assim que eu preciso para correria do dia a dia, assim, fica mais fácil, assim, né? Porque tudo que a gente precisa já está no carro. Nas nossas casas, nosso espaço privado, o carro está se tornando um pouco carro-casa, e as pessoas estão levando para a rua. Então é uma residência móvel, fixa num determinado momento. Então às vezes também contribui com alguns conflitos. As pessoas estão saindo das suas casas, entrando nos seus carros, indo para o trânsito, achando que o trânsito é delas. A psicóloga Neuza Coraça classificou os carros casa em pelo menos 6 categorias. Um retrato bem humorado do motorista brasileiro. O carro escritório tem notebook para uma consulta à internet, o motorista fala constantemente ao celular e carrega sempre uma pilha de livros e documentos. O carro copa-cozinha é aquele em que a pessoa não tem tempo de parar para almoçar. Um ambiente perfeito para comer um lanchinho rápido, tomar café ou um suco. Geralmente, no fim do dia, acumula o que sobrou das embalagens. No carro quarto, o motorista não tem o menor problema de tirar aquela soneca. É o caso de médicos e outros profissionais que fazem plantões ou trabalham à noite. No carro banheiro, são comuns as trocas de roupa, de fraldas do bebê e até aquele retoque na maquiagem. No carro sala de música, sempre com os vidros fechados, o motorista ignora o barulho das buzinas lá fora e relaxa, escutando a melodia preferida. Tem ainda o carro sala de estar, aquele em que a mãe, o pai e os filhos se reúnem para pôr a conversa em dia, mas que também serve para os casais discutirem a relação. Enquanto esses carros estão passando, a gente pode perceber assim,
É imenso o número de características e personalidades de pessoas dentro dos carros. Depois a gente pode olhar pelas casas, pelas famílias. Tem aquelas famílias que têm a sua casa sempre aberta, as pessoas chegam, são bem recebidas. Tem as outras famílias que você tem que marcar hora para visitar. E tudo isso está aqui no trânsito, é um lugar único. É um lugar único. Porque nos outros locais as pessoas se reúnem por afinidade. E aqui não, estamos todos. A pesquisa, que rendeu 2 livros, ajuda a entender esse universo cada vez mais complexo, que ocupa boa parte da nossa vida. Eu acho que o mais urgente é a consciência de que estamos todos negociando esse espaço e não disputando. Acho que a hora que a gente se conscientizar disso, que despertar para isso, que o nosso colega de trânsito está na mesma situação e fazer parte, não ver o outro, que é como se a responsabilidade fosse do outro, aí já começa a melhorar. Pode ser o primeiro passo para um trânsito melhor. As pessoas precisam repensar um pouco o volante da sua vida, como é que elas estão entrando no carro, trabalhar autoconhecimento, acho importante. Acho importante as famílias também estarem, então, tem o indivíduo trabalhando ele, o autoconhecimento, a família também, acho que reestruturar um pouco isso. Na questão coletiva, ter mais gentilezas, educação. A gente tem saudade um pouco dessa questão do por favor, da licença, por causa do atropelo que as pessoas estão, né? Aí esse fator precisa fazer escolhas, é o segundo ponto. As pessoas precisam aprender a fazer escolhas. Ninguém mais dá conta de uma lista imensa de coisas para fazer. Então fazer algumas escolhas, saber dizer não. E um terceiro momento é ter, por causa dessa poluição sonora e visual que nós temos nas grandes cidades, quando a pessoa puder ter mais contatos com a natureza, porque a origem do ser humano é a natureza, aonde ele conviveu, né? Não é o trânsito, com certeza. Isso é muito recente nas nossas vidas. Estamos nos adaptando. E aí, conseguiu se encaixar em um dos perfis? O Globo Comunidade está terminando, mas nós voltamos no sábado que vem às 8 horas. Obrigada pela companhia, tenham todos um ótimo fim de semana e até mais.